Sejam bem-vindos a mais um programa Carro Milcast, o podcast da Carro Mil Clube. Hoje estamos com o nosso convidado Rodrigo Dantas, do Garagem de Motor. Chama a vinheta. Estamos aqui com o Rodrigo Dantas, do Garagem de Motor. Rodrigo, por favor, se apresente aí para o nosso público. Oi, Paulo, tudo bom? Primeiramente, agradecer o convite aí. Estou muito feliz por estar aqui. Contar um pouquinho da minha história, né? Me chamo Rodrigo Dantas, tenho 37 anos, casado e comecei nesse meio automotivo aí. Já vão fazer 3 anos trabalhando com isso. Não foi algo planejado, mas foi algo que foi acontecendo e eu fui aproveitando as oportunidades, né? E aí um pouquinho do gosto por carro ou do mundo automotivo, vamos falar assim, vem lá um pouquinho do meu pai. Então isso aí foi o teu início. Isso. Então você vai contar aí pra gente o teu início no mundo do carro, como é que foi? Exatamente. Então vamos lá. Meu pai sempre gostou de carros, então a gente, pra você ter uma ideia, lógico, hoje se tem muitos produtos, né, mais práticos, né? Antigamente eu aprendi a lavar o carro com um baldinho de água e com um pouquinho de querosene que meu pai botava lá na água, né? Pra tirar o piche. Pra tirar o piche, exatamente. Então todo domingo lá a gente lavava, meu pai... E eu comecei a ter o gosto, observava o cuidado do meu pai por aquele carro. Meu pai sempre foi uma pessoa que mantinha os carros limpos, né? Aquela coisa toda, tanto externamente quanto interna, e aquilo foi me gerando aquela paixão por carros, né? Eu fui crescendo, ficando mais velho, e aí... Pra você ter uma ideia, sou formado em administração, ou seja, não tem nem nada a ver um pouquinho do carro, e surgiu a oportunidade de entrar nesse meio. Curiosidade aqui Diga. pra mim, Rodrigo. Qual era o carro do seu pai que deu aquela chamada de atenção, assim, ou quais carros? Isso, lá em casa meu pai nunca teve carro zero, assim, nunca foi de ter carro zero. Eram carros seminovos, mas assim, eram carros que não passavam vergonha. Algum deles te marcou aí. Então, vamos lá. Eu lembro do Santana. 1.8 azul marinho, que era um carro assim, era bonito, era exatamente. Top demais. Era. Aquele azul era... Isso, exatamente, era banco de couro, o carro era muito bacana. E meu pai, pra você ter ideia, usava aquela cera Grand Prix pra passar com a estopinha lá. Hoje é mais fácil, hoje os produtos são mais fáceis. Então assim, foi que me marcou isso aí. Então, e onde a gente passava, meu pai era aquela coisa de os carros sempre limpos, organizados e... aquela paixão foi nascendo, na verdade, né? Mas eu te cortei um pouquinho, você tava começando a falar sobre... Assim, isso, como foi? É que então começou... vamos lá. Vamos só contextualizar aqui uma coisa. Meu primeiro carro foi um Fusca. Um Fusquinha, então... Acho que quase todo mundo teve um Fusca, né? Então, a partir daí, aprendi a dirigir. Foi no Uno, o primeiro carro foi um Fusca. E, vamos lá. Como começou a questão, efetivamente, o trabalho que eu faço hoje? Através da revista Mensch, que eu deixei com você aqui, a gente bateu um papo, mostrar sobre a revista. André Porto me chamou para trabalhar na parte comercial da revista. Então, o que eu ia fazer dentro dela? Prospectar clientes para anunciar na revista. E eu tinha alguns contatos de concessionárias, tá? Então, eu disse, vou começar... O norte seria esse início, né? E aí comecei. E a revista, para você ter uma ideia, é uma revista muito premium, uma revista voltada para o público AA. E dentro dela eu comecei a pensar em começar a explorar mais esse público automotivo de luxo, que mais na frente eu comecei a entender e ver que realmente existe um mercado muito grande para isso, né? Para esse público automotivo nível A. E aí iniciei essa questão das visitas, enfim, cheguei a fechar alguns clientes e comecei a, dentro do produto Mensch, tanto Instagram quanto revista, André começou a abrir espaço para mim para que eu pudesse escrever. E eu disse, caramba, então eu comecei a alimentar, e isso dentro do conteúdo automotivo, tanto Instagram e quanto matérias... Porque a revista é uma revista geral, né? Isso, e aí tem uma parte dela... Isso. A revista Mensch é uma revista no mercado há 10 anos, voltada para o público AA, e é voltada para o público masculino. E dentro dela você vai ter gastronomia, fitness, moda, e não tinha um caderno automotivo. Se tinham algumas matérias ou algumas anunciantes, mas algo muito, assim, não específico. E aí eu disse, André, por que a gente não pode fazer alguma coisa dentro...
vamos criar um caderno automotivo. E André fez, poxa, massa. Tipo assim, até ele não tinha pensado nesse momento. E aí foi quando começou a surgir isso. Então eu comecei a fazer postagens para o Instagram, matérias para a revista física e matérias para o site também. André fez, faça, eu fiz, sério? Caramba. E nesse meio tempo, eu não tinha Instagram. Eu acho que a única rede social que eu tinha era Facebook. E André fez, Rodrigo, cria um Instagram. Eu fiz, cara, não... Ele fez, cria... Você é meu braço comercial. Isso aí faz cerca de 3 anos, mais ou menos. 3 anos. Então foi daí que surgiu o Instagram. Não no início garagem de motor, mas assim, foi aí que eu disse, caramba, eu vou fazer. E eu pensei, vou fazer, mas para algo de trabalho. E aí foi quando eu fiz. Aí surgiu. O que eu gostava? Carro. Né? Então vi essa paixão que a gente tava falando antes, do meu pai e tudo, vou fazer de carro. Comecei a fazer, startei o Instagram, criei. E as minhas primeiras postagens foram aprovadas. Eu mostrava para alguns amigos jornalistas, o próprio André é publicitário, né? Já tinha um know-how muito grande de bagagem no mercado. E aí, o que você acha? Tá bom? Pô, Rodrigo, tá muito massa. Então foi um elogio, só foi elogio. Disse, cara, então tá bom. E foi aí que eu comecei a criar e alimentar o meu Instagram. Como é que eu comecei a inserir ele? Então, na visita que eu fizesse a Paulo, né, da concessionária lá, mostrava a revista, eu dizia, Paulo, deixa eu te falar agora um pouquinho no meu Instagram. Ele, pois não, pode falar. Eu começava, tem um Instagram, assim, voltado pro segmento automotivo e tal. E aí eu comecei a sentir onde é que eu tava pisando, né? Porque era pra você ter uma ideia, um terreno totalmente novo, desconhecido. Eu não sabia, não tinha ninguém que eu conhecesse, eu não fui indicado por ninguém, ou seja... Era Rodrigo sozinho naquele universo que, mesmo eu gostando, mas eu desconhecia assim, como era a parte, vamos falar, burocrática, né? Como é que ia funcionar. Aquela questão de mercado. Exatamente, porque, por exemplo, o contato que eu tinha era como cliente, você chegar numa loja, né? Através do meu pai, obviamente, comprar um carro, né? Assim, mas os trâmites, o que eu sei hoje, o conhecimento, todo o processo por trás eu não conhecia. E aí eu tive a ideia de, poxa, eu quero ter eu quero poder mostrar ao público o carro fisicamente. Eu não queria só mostrar o carro por foto. Aí surgiu a ideia de tentar tipo assim, como é que funciona? Como é que vai ser? Eu disse, eu vou bater lá na porta e ver o que acontece. E aí eu cheguei isso aí, a primeira pessoa que hoje eu sempre conto foi a gerente geral da Via Sul. Eu cheguei lá. Na verdade, eu tinha um conhecido que fez, você tem o contato dela, da pessoa? Tenho, Rodrigo. Tal. Flaviene. E aí eu liguei pra ela, disse, Flaviene, assim, isso me chama Rodrigo, quem passou meu contato? Oi, Rodrigo. Eu disse, olha, eu tô querendo fazer um contato pra iniciar um projeto, me apresentar, assim, e falei um pouquinho, não vou lembrar exatamente o que foi. Eu disse, não, vem aqui. Aí fui, pessoalmente, eu já tinha essa questão comercial, já sempre... soube falar, e isso pra mim não era problema. O problema era saber como é que eu ia ser recebido, já que eu era uma pessoa... Com essa proposta nova. Com essa proposta nova. Então, assim, qual era a proposta? Poder saber se eu ia poder pegar um carro. Não era simplesmente algo fácil, né? E aí, assim, por minha surpresa, assim, ela de imediato fez, olha, Rodrigo, pode contar comigo, pode vir pegar o carro, da hora que você quiser. E eu, caramba, que massa. Então, esse foi o primeiro start. Ou seja, através da Flaviene, da Via Sul, eu comecei a pegar os carros deles de test drive para poder começar a desenvolver um trabalho que eu também não sabia como é que eu ia fazer, ou seja, não tinha um norte e ter acesso àquele carro que para mim era algo impossível. E aí eu tive também a colaboração do gerente lá também, Getúlio, que foi um cara assim que ligava, Rodrigo, só me dizer o dia que você vem pegar o carro que eu vou deixar o carro para você. Então assim... Aquilo foi... Então imagina né? Você não ter... O cara começar assim já... Com uma marca forte, né? Que você botar o grupo a Via Sul dentro do grupo Via 1 hoje. Tanto a marca forte de concessionária, que é um grupo, quanto a própria Fiat. A própria Fiat, né? Que aí depois eu fui entender, eu nem sabia que era o grupo que é um dos maiores grupos do Brasil, o maior do Nordeste, que tem hoje são 8 marcas, né? Você contando com as 2 lojas seminovas. Então assim... E aí, aquilo comecei a pegar, eu nunca me esqueço. O primeiro carro que eu peguei foi um Argo,
o HGT, que era 1.8, e aí eu pegava, devolvia, então tinha aquele cuidado. Então toda vez que eu pegava o carro, fazia, porque era importante, eu queria começar a ter acesso. E imagina, numa postagem você vê minha marca lá, Via Sul Fiat. Cara, isso pra mim... Massa E aí, demais, né? isso foi me abrindo as portas para as outras marcas. E eu sem saber que era do mesmo grupo. Aí a segunda eu fui na Ford, que é a Gran Via. E aí eu já chegava diferente. Olha, Paulo, sou o Rodrigo, tenho Instagram, já pego o carro na Via Sul, ou seja, já começou a trazer um peso já maior. tinha E eu sem saber que era no mesmo grupo, tá? Então você tinha lá hoje a Ford, depois eu fui pra Jeep e tudo no mesmo grupo. Aí o pessoal falava, ah, não, mas é do mesmo grupo. Eu disse, ah, é? Ah, então você pode ir lá falar com o Flaviene, peça referência minha. Então aquilo já começou. A indicação que eu não tinha já facilitou. já começou a coisa, facilitar, né? exatamente. E isso começou em paralelo com a revista, né? Então, eu atacava por duas frentes, digamos assim. Então eu tinha a revista, e aí eu já chegava falando que eu cuidava do carro. E aí, nesse meu tempo, Paulo, foi surgindo o caderno Mente Motor. E aí eu comecei a já me apresentar nas lojas como pessoa responsável pelo caderno de motor da revista, que aí já é um peso bacana ser apresentado. Você viu a Então, revista, aí, né? você então tinha duas abordagens aí. Exatamente. A da revista também Exatamente. E do Instagram. Então, o que eu fazia? Eu aproveitava, na verdade, o abrir portas que a revista faz, para falar do meu Instagram. Então eu falava da revista e dizia, Paulo, vamos falar agora? Posso falar abrir outro parênteses? Pode. Então eu começava a mostrar o Instagram. E isso foi começando. E aí foi começando a acontecer e tudo. Eu comecei a ser visto e não foi fácil. A caminhada foi bem difícil. Então, você criar uma identidade, criar uma confiança. Então, hoje eu trabalho muito isso, assim, a confiabilidade. Ou seja, imagina eu chegar para você, Paulo, me empresta teu carro. É bronca. Não é? Eu não tô pedindo uma coisa simples, né? Eu tô pedindo uma coisa... E aí isso foi se estendendo. Então, assim, só pra você ter uma ideia, depois foi Land Rover, Volvo. Então, outra pessoa também que me apoiou muito, assim, que eu sou muito grato. E hoje, quando eu falo, assim, grato pelas pessoas que foram colocadas no meu caminho, sabe? Então, assim, isso também conta, porque se você não tiver lá atrás, ou no decorrer da tua caminhada, pessoas que apostem em você, é difícil. Porque você começou nessa caminhada, depois tem a questão da monetização, que também é uma outra fase, né, do processo. É complicado, mas Mas aí você chegou no formato que você está hoje. Isso, então... em um tempo relativamente curto, pelo que eu estou entendendo. Exatamente. Então, só para te dar outro exemplo também. Nessa caminhada, cheguei a um ponto de ser convidado pela Volvo para fazer um test drive no carro deles. Então imagina assim, você que só via marcas, né, a marca Volvo, uma coisa de luxo, né, aquela coisa muito distante, ou seja, não tinha esse acesso ainda, e então eu falei, caramba, e eu lembro que eu falei isso na minha esposa, fui convidado pela concessionária da Volvo aqui e tal, então aquilo me deixou, poxa, que massa, e eu fui, e aí comecei a desenvolver um relacionamento com a concessionária daqui através da Paula também, que eu digo que Deus coloca pessoas especiais, assim. Então, aí você tem a Flaviene, o Getúlio, e tem a Paula também como madrinha. Porque você dá um carro para você passar um final de semana, a gente tá falando de um carro de 400 mil, não é pouca coisa, né? Então, assim, eu sempre fiz. Certeza. E isso sempre, graças a Deus, pegava do mesmo jeito e devolvia. Então, nessa caminhada também. E aí eu fui tendo acesso às outras marcas prêmio também, fazendo nesse formato. Pegava o carro, gerava conteúdo, tirava foto, falava um pouco do carro, o que o carro tinha, qual era a potência do motor e devolvia o carro para a concessionária. Ou seja, meu relacionamento eu desenvolvi muito forte localmente, tá? Então aí eu tinha acesso às concessionárias em Recife e aí foi começando com uma, com outra, enfim. E aí eu fui crescendo dentro do grupo Via 1, que hoje antigamente era Via Sul, mas hoje é Via 1. Dentro do já tinha muitas marcas e eu fui também abrindo outras portas em outras concessionárias. E aí e aí juntou a revista, né, normalmente, e aí eu fui crescendo e hoje sou responsável pela parte de motor, como todo, sou editor, então toda a parte de comercial, então eu sou responsável pela parte de anúncios e de conteúdo, tudo passa por mim. Hoje. E ainda tem uma historinha que você me contou nos bastidores, mas não contou ainda aqui, que é a questão do rádio, né? Isso, exatamente. Então, além disso,
tá lá caminhando, tô no corre-corre nesse tempo todo, surge a oportunidade de fazer uma coluna na Rádio Transamérica. E aí, quando eu já conhecia o Júlio Andrade, já tinha feito um programa com ele na época. Existia um programa na Transamérica que era Transamérica na Pista, todo sábado. Então, imagina assim, tudo que eu era convidado, tudo que eu queria estar nesse meio, eu tava. Então, todo sábado eu tava lá, ficava sentadinho, exatamente aqui como uma mesa, ficava do lado aqui olhando assim, e às vezes ele me falava alguma coisa, me chamava, então assim, eu queria aprender. Então, eu queria estar... Eu não perdi a oportunidade, tá? Mas isso aí mudou com o tempo. Isso, né? Exatamente. E aí o programa, enfim, acabou por conta da pandemia lá. E aí surgiu agora, o Júlio hoje ele faz a parte de jornalismo, de segunda a sexta, e me chamou, falei, Rodrigo, vamos fazer, eu tô querendo, você é o cara que tá toda semana aí na rádio, nas concessionárias, do dia a dia, eu quero uma pessoa pra trabalhar aqui, falar do conteúdo automotivo. Ele faça isso comigo, não faça isso comigo, não. Ele falou, mas rapaz, já tô nervoso aqui, não sai aquela coisa da rádio ao vivo, tudo. Não, bora fazer. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou fazer. Não vou perder essa oportunidade não, porque às vezes a oportunidade bate na porta e você não abraça, né? Não vem mais. Né? Então, vamos fazer. Eu não sei como é que vai ser não, mas... Não, vamos embora. Então, assim... E graças a Deus... hoje também eu tenho uma coluna na Transamérica, então toda quinta-feira eu tenho lá o espaço, eu falo de conteúdo da semana, lançamentos, novidades, alguma informação relevante. Tem um horário fixo? E o programa é de 5 às 5h45, tá? Conteúdo é notícias em geral. Então lá eu vou ter uns 10 minutos, 10 a 15 minutos dentro desse programa toda quinta-feira, para falando de carro, né? E eu que levo o conteúdo. E lá ele me apresenta como Rodrigo Dantas do Garagem de Motor, né? Show de bola. Então traz um peso aí também. Com certeza. Então, mais uma atribuição disso aí, nessa caminhada, né? Que tá aí, vai fazer 3 anos. E é uma caminhada crescente, né, cara? Isso, exatamente. Parabéns aí pra você, porque não é fácil, não né? É fácil, quando a gente começa... E aí, então, a gente surgiu. Então, já tava com a revista, então vamos colocar por ordem. O Instagram... E a rádio apareceu. E aí as coisas foram acontecendo. Então a pandemia me ajudou muito. O que ela me ajudou? Como eu estava trabalhando com o digital, então você tem um cenário aí que pós-pandemia as empresas elas observaram que precisavam trabalhar com o digital. Então assim, quem já trabalhava, beleza, já conseguiu se manter. Quem ainda não Quem não, ela fez, ou eu faço ou eu vou fechar as portas, né? Então, quando voltou a pandemia, e isso eu passei a pandemia trabalhando, fazendo, não deixando meu Instagram, fazia lá qualquer tipo de conteúdo, carrinho que eu tinha de miniatura, porque não se tinha, imagina, você tinha as fábricas fechadas, nenhum lançamento, não se tinha conteúdo, concessionárias fechadas, então assim... Foi bronca, né? Eu quero puxar um pouquinho aí para a área da gente, que é a área de estética automotiva. Então, eu queria aí tua opinião, né? Você tem muito contato com concessionária, eventualmente com proprietários também de carro, né, etc. E em termos de serviço, de tratamento na estética automotiva, como é que você entende que isso aí surpreende os proprietários de carro? Você já teve a oportunidade de perceber em alguma interação sua com o público final ali, né? O consumidor final, o quanto isso aí é interessante, essa questão da estética automotiva, né? Do tratamento, do cuidado com o carro, como isso impacta pro proprietário? Tive a oportunidade de aprender isso durante essa caminhada também, né? Fui observando a evolução, como eu falei no início, dos produtos, né? Então a gente hoje tem produtos muito, muito tops aí no mercado, e observando que os próprios clientes também aumentou, na verdade, o nível de critério, né? Então, a gente tem as pessoas que são entusiastas, que gostam de fazer, né? Gostam de cuidar do carro, e tanto nessa caminhada também, na questão das concessionárias, enfim, no dia a dia, eu observo essa crescente. E isso também muito, mesmo aqui no nosso estado, né? Que a gente observa que o crescimento ele demora um pouco mais para acontecer, isso em todos os níveis, né, de produto, segmento, enfim. Mas assim, existe essa questão, por exemplo, a gente tem várias hoje, tem alguns parceiros hoje de estética também,
tanto de produto quanto de serviço, e você vê que cada vez mais vamos colocar como estado, como pernambucano, ele está ficando mais criterioso com isso, tá? Então, antigamente era uma coisa mais simples, ou seja, até aquelas pessoas que não são tão... O cara aceitava qualquer exatamente, coisa. Exatamente, tá bom, tá tudo certo. Então, mesmo aquelas pessoas que não são entusiastas, porque você tem um entusiasta que o cara pega, a gente comentou uma vez que tem lugar que o cara mesmo lava o carro, tem um parceiro hoje que você mesmo tem a opção de lavar o carro lá, então isso é legal. Mas fazer de qualquer jeito. Então tá bom, de qualquer jeito tanto faz. Hoje não, hoje a pessoa vai, tem o cuidado, você mesmo hoje, a pessoa chega lá, por exemplo, eu chego lá para fazer um serviço no Paulo, se ele tem essa opção, eu posso, Paulo, eu quero usar esse produto aqui, porque esse produto eu comprei, porque eu vi, eu estudei, eu pesquisei, esse produto aqui no meu carro é bom, porque no pneu ele faz assim, na lataria ele faz assim, na revitalização de plástico. Então, existe hoje até o entendimento do próprio consumidor, cliente, de saber do produto. E com isso, a cobrança ele, não, eu quero fazer esse produto, porque esse produto aqui ele tem boa qualidade, tem boa qualidade. Atende o meu padrão. Exatamente. Então, assim, eu tenho observado essa evolução por parte do consumidor e, por outro lado, por parte das empresas também, tá? Então, a partir do momento que o consumidor ele cobra, no sentido assim, eu quero um produto, eu quero um serviço bom, a empresa, enfim, que vai prestar o serviço, ela também vai fazer um serviço muito melhor. Rodrigo, uma outra pergunta. No seu entendimento, o mercado local, ele está carente de mais eventos na área automotiva? Aqui no nosso estado, nossa cidade? Sim. Tá carente. A gente sente falta desses eventos, né? Tudo bem que você teve uma mudança aí também, a pandemia, né, restringiu muito, né? Você tinha, por exemplo, alguns eventos, teve até tem um pessoal também do Pé Exótico que faz alguns eventos que são carros exóticos, né? Eu até conheço ele também, que aí você junta eventos a nível de carros, né? Então você vai ter lá carros, seja antigos, exóticos, enfim, das máquinas, né? Reuniões. Mas assim, eventos como em geral sinto falta. Você poderia, não sei se é porque também aí você vai abrir um leque que você tem o próprio público local, ele não quer fazer, e esse eu quero fazer, tipo assim, você não tem um retorno, as próprias empresas não são a favor, então sim, teria que ser feito uma forma geral, um trabalho para bora fazer, quem quer fazer, quem pode apoiar, quem não pode, vamos fazer e ver se isso é legal, porque assim, você tem hoje alguns eventos, mas esses são eventos bem mais informais. Toda quinta-feira o pessoal se encontra, aí você tem o pessoal que encontra no postinho, pessoal que sai com seus carros prêmios. Mas um evento mais estruturado assim... Isso, você não tem, né? Muito pouco. Não tem, praticamente. Praticamente não tem. Eu acho que o último que teve também foi lá no Outlet, teve um evento próprio de carros também lá, que foi do Pé Exóticos, mas assim, se contar outro, não tem. Muito bom. Me diz uma coisa, é consenso no geral por aí, eu queria saber se você concorda com isso. O brasileiro e o pernambucano, eles são apaixonados mesmo por carro? São. E aí, isso você pode, no dia a dia, na prática, você vê isso, observa isso, né? Que existe essa paixão por carros, né? Por o próprio pernambucano, né? E você vê que aumenta. Isso é como eu falo, vai passando de pai para filho, né? Então, próprias famílias, hoje você vê famílias dentro do segmento, trabalhando com carro, né? E às vezes aquela paixão se torna um trabalho, né? Então hoje, por exemplo, trazendo para mim, eu tinha uma paixão lá, assim, pequena, porque assim, eu não tava envolvido. Meu envolvimento era só passar a flanela no carro do meu pai. Então, e aí... Mas surgiu a oportunidade de trabalhar e aquilo me despertou a ideia e aflorou, né? Exatamente. Aflorou aquela paixão lá que tinha um pouquinho. Mas assim, eu posso confirmar para você que sim, nós somos apaixonados por carros. E aí você pode ver hoje o tanto de empresa que tem, né? Você tanto hoje de estética, você tem hoje empresas de película premium, você tem hoje empresas que te dão suporte para aquele consumidor, que é o que se não fosse tão... Consumidor exigente, exatamente. Consumidor então, que assim, conhece eu acho, bem. Exatamente. Você gera o serviço se há uma demanda, né? Então, assim, assim, nós somos apaixonados por carro. Muito bom. Chegando agora já no finalzinho do nosso bate-papo, as tuas fontes, assim, entre revendas, fabricantes e tal,
que eles estão transmitindo em termos de sentimento para o mercado de carro nos próximos meses, nos próximos anos? O que você assim, sente que o pessoal tá imaginando, né? Porque sempre o pessoal tem essa visão do que vem por aí. Sim. E o que você tem sentido aí das tuas fontes, dos teus contatos no dia a nessa dia, área? Né? Uhum. Pandemia mudou. O cenário hoje, eu acho que... Acho não, tenho certeza. O mercado automotivo nunca presenciou uma situação como essa. Tá? Você ter preços assim subindo mensalmente de carros, isso aí falando de carro zero, e consequentemente o carro usado também puxa o preço para cima, né? Então, você meio que inflacionou o mercado pós-pandemia, e aí você teve falta de componente, você teve fábrica parando. Então, quando começaram, você tinha que as montadoras precisavam recuperar o prejuízo, né, durante aquele período, né? Então, você teve um cenário totalmente diferente, ou seja, você tem um consumidor hoje que, por exemplo, com 70 mil há 2 anos atrás, você comprava um modelo. Hoje você não compra mais um modelo. Então, você teve o público que era classe média, que trocava todo ano de carro 2 anos, hoje não faz isso. Porque o carro que ela comprava 70 mil, hoje é 100. Então, 30 mil aí, ela não consegue chegar nesse valor. Então, isso é o que os concessionários, exatamente, as fábricas estão sentindo. E aí você começa, durante todo esse tempo, você teve uma queda no preço de vendas. Mas os lançamentos estão aí, sim, né? Sim, voltaram a acontecer normal. Hoje, você já tem lançamentos tanto presencial quanto por online, né, pelo YouTube, que logo depois da pandemia você tiveram alguns lançamentos, mas só online. Hoje você já tem presencial, que o pessoal chama jornalista, a imprensa para fazer. Então, assim, você teve uma queda muito drástica na quantidade de carros vendidos. Isso aí vamos lá analisar como concessionária. Então, você tinha lá 100 carros vendidos por mês. Estou dando um exemplo aqui. Você, no pós-pandemia, você estava vendendo 40 carros. E agora está retomando aos poucos. Né? Isso, exatamente. Você ainda está a passos assim, devagar, porque, como eu falei, você tinha todo mês aumentava 2, 3 mil, 4 mil o preço do carro, imagina. Tanto é que eu falava assim, por exemplo, você ia comprar um carro comigo. Paulo, você quer comprar o carro? Tá, Rodrigo, quero comprar. Mas eu tô analisando ainda. Olha, analisa, pense direito, porque o preço hoje não é o preço de amanhã. Então, toda vez que virava mês, então você... Exatamente, tinha essa mudança. Então, você como concessionária, precisava criar uma estratégia para poder atrair esse público. Então, você teve uma queda drástica na quantidade de carros vendidos e, ao mesmo tempo, mudança de estratégia. Então, eu, como concessionário, precisava criar mecanismos de trazer o Paulo para minha loja, para o despertar. Porque, imagina, Paulo, que era a pessoa que visitava a loja sempre, trocava de carro periodicamente, nem mais para a loja ia, porque pandemia, o cara não queria sair de casa, não fazia. Então, assim... Foi uma mudança 360 que as concessionárias precisaram, na verdade, se readaptar. Como fazer diferente. Então, qual é o cenário hoje que eu enxergo? O pessoal já está começando a ver uma luz, já consegue enxergar. Tipo, essa questão do preço, como é que vai parar? Ninguém sabe. A gente acha que vai dar uma estagnada e aí você começa meio que para de inflacionar. Os usados também param um pouco, porque você tinha crescendo zero e crescendo usado. Então, assim, pra você ter uma ideia, teve gente que tava ganhando 40, 50 mil no carro, fazendo negócio. Tipo, tava com o carro parado, você não tinha carro pronta entrega. Aí Paulo dizia, eu tenho meu carro aqui, meu carro é tal. Quer? É tanto. Eu quero. Então você ganhava muita gente ganhou muito dinheiro durante esse tempo. Então, assim, as empresas, tanto montadora quanto concessionário, começam a ver um cenário um pouco melhor. Então você já começa a ver o público arrefecer um pouquinho. Exatamente, já arrefecer o público que já estava vendo assim, que o mercado estava muito incerto, né? Então vai voltar a pandemia, não vai, volta, não volta, fecha de novo, fecha. Então o pessoal fez, não é o momento de comprar carro. Então quem tinha seu carro, quem estava esperava um pouquinho, mas hoje você já vê um movimento um pouco maior, você já vê até as próprias montadoras fazendo condições especiais, assim, forma de pagamento, enfim, entrada facilitada, e você vê o mercado reaquecendo. Então, o cenário futuro, a curto e médio prazo, é muito bom. Promissor, então. Promissor, exatamente. Show de bola. Rodrigo,
suas considerações finais aí pra gente e deixa os teus contatos aí pro nosso público. Certo. Mais uma vez agradecer a você pelo convite, contar um pouquinho da minha história aí. Foi muito bacana. Ver a trajetória, que todo o suor valeu a pena, né? Toda a luta, todo o plantio, né? Então hoje ver que as coisas estão se colhendo é muito bacana, né? E ver seu trabalho sendo reconhecido por grandes marcas é muito bacana, assim. Não para você ficar com vaidade, né? Mas assim, eu acho que, tipo, sabe, ó, eu tô fazendo um trabalho nesse caminho, então eu vou continuar fazendo nessa linha de raciocínio porque tá certo. Então, assim, falar que não desiste dos seus sonhos, né? Se você acreditar, eu acho que é importante, mesmo que as coisas, elas não são fáceis, elas são difíceis mesmo, porque se fosse fácil todo mundo fazia. Então, assim, mas você colocando, fazendo de forma onde você trabalha, sem querer passar por cima de ninguém, fazendo o seu, sabe? Buscando fazer sempre o melhor, eu acho que o resultado acontece, né? Eu acho que os frutos, eles são colhidos. E é isso, eu acho que as pessoas estão aí para você se ajudar. Eu vejo hoje trabalho com muitas parceiras, então assim, eu não vejo hoje ninguém como concorrente. Eu acho que quando você se junta com pessoas, os dois crescem, então parceria é isso. Então a minha filosofia de trabalho é essa. E graças a Deus, e eu vou falar mais uma coisa, o outro braço que eu tenho é um site hoje, tá? Então também surgiu de um trabalho, então vamos colocar naquela lista lá, tem um site. Então hoje que eu faço, hoje minha esposa trabalha comigo, então ela alimenta todo o site. Então, mais o site é Garagem de Motor. garagemdemotor.com.br. E mais um braço aí do Garagem, né? Mas que é uma outra forma que surgiu de ter conteúdo. Então, ela fica em casa trabalhando, alimentando o site, e eu tô na rua fazendo a parte. E quem quiser falar contigo? Isso, então a gente tem através do próprio Instagram, Garagem de Motor. Você pode falar pelo direct ou pelo e-mail rdantascomercial@gmail.com. Então, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, alguma curiosidade, informação, estou aqui para ajudar. Ok, Rodrigo, a gente agradece muito aí pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse programa. Foi um bate-papo muito legal. A gente troca experiências nesses momentos e isso aí é muito, assim, gratificante pra gente. Então, mais um podcast da Carro Mil Clube. A gente agradece a você que nos ouviu e nos assistiu hoje. E precisando falar com a gente, o nosso Instagram é Carro Mil Clube. E você pode também falar conosco pelo WhatsApp no 81982741000. Aguardamos vocês no próximo programa. Um forte abraço.